Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional? Hoje nós estamos na lição de número 12, já prestes a encerrar esse primeiro trimestre. Nós estamos completando praticamente 2 anos lecionando. Estamos iniciando já o segundo ano, lecionando aqui na congregação de Vila Andréia. E a lição de hoje o tema é: a igreja tem uma natureza organizacional. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão está sem óculos, que é a nossa irmã Bruna, para ler o texto áureo, por favor. Tito 1:5, Nossa irmã Adriana pode ler para nós a verdade prática? A verdade prática: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. A leitura bíblica em classe se encontra em Tito. Para quem não tem a revista, Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for necessito, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam se assegurar de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas dado a hospitalidade, amigo bem, moderado, justo, santo e temperante. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Nosso irmão Valdovino, o presbítero Valdovino, fazendo essa oração, por favor. Amado Deus, Pai, que está no céu, mais uma vez, Deus, fala da tua casa, Senhor. Aleluia. Também pedimos para aprender a tua palavra. Pai, continua, Pai, a nossa vida, a nossa mente, Pai, nos ensinando, nos dando sabedoria da tua palavra. É meu pedido aqui, Senhor, nesta vida. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então, nessa noite nós vamos estudar aqui: a igreja tem uma natureza organizacional. Nesta lição nós estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional. Por que orgânica? Quando fala de orgânica, está fazendo referência ao quê? O que nós entendemos? O que você entende por orgânico e organizacional? Quando se fala de orgânico, está falando do quê? O que o comentarista está querendo fazer referência aqui? O que é orgânico? De uma forma orgânica. A igreja, ela é orgânica e ela é organizacional. Então, orgânico, irmãos, está falando da organização de pessoas, está falando de pessoas aqui. Ela é organizada por pessoas, que são os membros do corpo de Cristo. E organizacional está falando da igreja como
a liturgia da igreja, como é que a igreja funciona como um corpo institucional, né? Porque Deus ele instituiu a igreja, e a igreja ela é formada de organismo vivo, que são pessoas, senão não faria sentido nenhum estarmos aqui. E organizacional, essa parte organizacional está falando da organização, como é que ela tem que ser dirigida. Tem ordem a igreja, não é bagunçada, né? A igreja ela não é a casa da mãe Joana, né? Que todo mundo levanta, fala o que quer, horário precisa ser respeitado. Por exemplo, os cultos, a forma de culto, por exemplo, quando é culto de ensino, quais são, por exemplo, a forma de organização que a gente adota, por exemplo, quando a gente vai iniciar o culto de ensino. Quais são os hinos que nós temos que cantar? Por exemplo, a Assembleia de Deus do Belém tem essa forma de organizar. Por exemplo, os hinos tem que ser referente ao culto de ensino. Então tem que ser hino que fale de palavra. Você não vai aqui num culto de ensino, você, por exemplo, cantar um hino que você canta lá no velório, né? Não tem como, né? Um hino, né? Não tem lógica. Por exemplo, quando é culto de missões, hinos que são referentes a missões. Isso é uma forma de organizar o culto. Então, a forma de organização, a liturgia do culto, ela se dá de forma ordeira e de forma que as pessoas devem, aqueles que estão envolvidos, eles devem aceitar isso, ter uma organização. Então, como organismos vivos que nós formamos a igreja, nós somos membros, somos organismos vivos que formamos o corpo de Cristo. E esse corpo aqui, de forma espiritual, se chama organismo vivo, né? É a forma orgânica. Agora, a forma institucional, que é de instituição, por exemplo, a igreja aqui ela precisa de regras, né? Para começar culto, precisa organizar as contas, né? Precisa pagar luz, água, isso inclui tudo na forma de organização da instituição, igreja como instituição, pagar o imposto, né? Pagar imposto, porque a igreja ela na época de Jesus pagava imposto, sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que era importante eles pagarem o imposto à igreja? Para evitar corrupção, como nós vemos nos dias de hoje. A igreja hoje é isenta de imposto. Quem sabia disso? Que a igreja ela é isenta de imposto. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, não, nós temos que deixar isenta. Tem outros que estão lutando para que a igreja pague imposto. Por quê? Porque, irmãos, quando a igreja é isenta de pagar imposto, as pessoas às vezes não tomam conhecimento da organização financeira da igreja. Aí tem alguns, eu não digo igrejas, irmãos, assim, instituições históricas, como a Assembleia de Deus do Belém, é uma instituição histórica, sim ou não? Sim. A presbiteriana, ela é uma instituição histórica. Eu estou falando pessoas que eles abrem igreja, não tem pastor, eles não têm liderança, não querem aceitar a liderança, está debaixo da liderança, aí eles abrem a igreja deles, aí como a igreja é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e a igreja ela é isenta de imposto de renda, o que acontece? Essa igreja que ela não tem uma raiz, né, de história, de historicidade, a igreja raiz é aquela igreja histórica, que sabe da sua responsabilidade e que traz a transparência para o povo. É por isso que a Assembleia de Deus, todo fim de ano, é apresentado numa AGO, né? uma grande assembleia, para que a membresia tome conhecimento de tudo que entrou de oferta e dízimo, e aonde foi aplicado esse dinheiro. Ele é apresentado, por isso que nós temos que participar da AGO, para a gente não ficar falando bobagem da igreja, né? Então, a Assembleia de Deus, estou falando que é uma instituição organizada, e falando da organização da igreja, nesse sentido é importante a gente saber. Agora, tem igrejas que elas sabem que elas não pagam o imposto, são isentas, só que você não tem o conhecimento, e aí não tem o conhecimento de onde está indo aquele dinheiro, onde está sendo investido, aonde está sendo colocado, para quem está indo. Aí tem líderes se enriquecendo com o dinheiro. Nós vemos aí alguns casos aí, homens que estão na mídia aí, né, lideranças que estão na mídia, e na mira da Polícia Federal. Por quê? Porque eles vendem uma facilidade em questões de campanha, né? Faz algumas campanhas, faz você comprar ali boleto, pagar boleto mensalmente, que durante o ano todo ali tem boletos que você paga, se você for pagar todo mês, vai dar uns R$600 por ano, de cada pessoa. Coloca no papel 10
1.000 pessoas a R$600 por ano, quanto que não vai dar? Porque não há transparência, a organização deixa a desejar. Então, a igreja, ela é uma instituição de composição divina. Por quê? Porque nós somos organismos vivos, nós formamos o corpo de Cristo como membros, como organismos vivos, mas a igreja também, as pessoas precisam entender que ela também é uma organização. É como se fosse uma empresa. Ela funciona perfeitamente como uma empresa, e nós precisamos entender isso e saber separar isso, viu, irmão? Nós somos organismos vivos, mas entendendo que a igreja precisa dessa organização, senão vira bagunça, né? Vira bagunça. Então nós vamos lá para o primeiro ponto. A Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual, tá vendo aqui? A Bíblia, ela vai apresentar a igreja como o corpo espiritual de Cristo. Um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus. Tudo para Deus, tudo em torno de Jesus, tudo para a glória de Jesus, tudo por causa dos ensinamentos de Jesus, tudo por causa das orientações de Jesus. Nós fazemos o que fazemos para Jesus. A gente faz o que a gente faz aqui, irmãos, a nossa voluntariedade, a gente não recebe nada por isso dos homens, né? Alguns recebem, que são os pastores, e é bíblico isso, né? Segundo Coríntios ele deixa bem claro isso. E não só segundo Coríntios, no Velho Testamento o sacerdote ele podia comer da gordura do altar. Ele sacrificava o que o povo trazia. No Antigo Testamento o povo trazia ali os animais para ser sacrificado, e o sacerdote ele tinha o direito de comer daquele sacrifício, porque senão a carne ia ser jogada fora do sacrifício. Então o que eles faziam? Eles pegavam aquelas carnes cozidas e eles tinham o direito de comer. Era parte dos sacerdotes, era a paga dos sacerdotes. E nos nossos dias nós temos quem? Segundo Coríntios 9,14, se não me engano, está dizendo que Deus ordenou os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Que vivam do Evangelho, ou seja, não é viver, tipo assim, não é enriquecer pelo Evangelho, mas é viver, por exemplo, essa congregação aqui, a renda dela, um exemplo, tem uma renda X, então a membresia vai entrar em acordo para dar uma prebenda, por exemplo, para o pastor, né? Aqui é uma sede, aí o pastor está cuidando, o pastor cuida, o pastor visita, o pastor vai nos hospitais, vai nas cadeias públicas, o pastor está envolvido na obra, o pastor está administrando as congregações, o pastor está orientando os dirigentes, o pastor está arrumando meios para poder fazer com que a igreja cresça, não só institucionalmente, mas também espiritualmente. Não é que a igreja paga salário, é uma prebenda, é uma ajuda. Então Paulo ele deixa bem claro que Deus ordenou os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas Paulo ele recebia por pregar o Evangelho? Por que ele não recebia? Ele poderia receber, mas ele não era um pastor fixo, porque ele era plantador de igreja. Não fazia sentido ele receber por isso. Uma pessoa que só vem no local, planta uma igreja, fica ali um tempo e vai embora. Entendeu? Não, quando é um pastor fixo, ele sabe que ele tem uma vocação para cuidar daquela igreja, e ele vai ingressar na chamada de Deus, e Deus não vai deixar faltar nada para ele. Então Paulo, não era justo Paulo só ir nos lugares, plantar a igreja, pregar, ir embora e receber. Ele falou assim, que eu tenho esse direito, mas eu não quero. Ele abriu mão desse direito. Ele fazia tendas para ele sobreviver, para não ser pesado a igreja. Agora tem líderes que estão usando a igreja, o organismo vivo e institucional, para eles se locupletarem, ficarem ricos. Homens com relógio de 100 mil reais. Vocês acham justo ou sensato um homem que diz que é pastor de igreja e ele usar um relógio, por exemplo, de 100 mil reais? Ah, pastor, mas Deus, tudo bem, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Só que assim, eu acho que não é razoável, né? Mesmo se eu fosse um homem rico, eu não ia fazer isso, pegar um relógio de 50 mil. Eu já tive relógio de 55 mil, mas eu trabalhei para ter ele, não foi de igreja, ninguém me deu. Eu trabalhei para ter, eu gostava. Agora eu começava a usar nas igrejas, eu me senti mal, vendo os irmãozinhos que não tem nem o que comer em casa. E eu lá com um relógio de 55 mil, com edição ilimitada. Eu tive esses Dube Roger caríssimo de 17, 18 mil, porque eu tinha dinheiro, eu tinha empresa. Eu tinha terno de 3 mil dólares. Quando eu cheguei para pregar no Capitão Brás, que é a primeira vez, 3 mil dólares, o terno brilhava que nem ouro. Estou falando isso aí, irmãos, que eu tive. E eu cheguei aqui para fazer uma campanha de 3 dias de pregação,
E eu vi o irmãozinho aqui na igreja, Brasil para Cristo, aqui ó. O irmão não podia nem usar sapato, de chinelo no pé, com os dedos machucados. Ele estava com um terno todo surrado, a camisa toda suja, surrada, rasgada, de gravata. E ele pôs a mão assim no meu terno, assim. Ele falou assim: nossa, nunca tinha visto isso. Eu falei assim: você gostou? Gostei. No outro dia eu fui lá e dei para ele R$3.000 o terno. Dei sapato italiano, dei tudo. Por quê? Porque não é razoável, irmãos. Não é razoável. O homem, a riqueza é dom de Deus, ele dá para quem ele quer. Só que eu não vou pegar essa riqueza e eu vou começar a vir para a igreja sabendo que tem irmão que não tem nem o que comer em casa. Não é razoável. Então use a sua riqueza, seja rico em Deus, mas não use a sua riqueza para você ficar esbanjando, mostrando que você tem. Isso é dom de Deus, riqueza. Você tem que ser rico, porque a Bíblia diz isso, né? Isaías 1,19: se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Primeiro tem que ouvir e tem que querer. Tem que querer e tem que ouvir, tem que obedecer. Você vai comer o melhor, mas não use da riqueza para você pisar os outros, um exemplo, né? Então não é razoável. Quem está com a revista aí, lê para mim o primeiro ponto aí, ó, irmã Viviane: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Então, meus irmãos, aqui está falando de Tito e as igrejas da ilha de Creta. Como é que Tito ele foi designado por Paulo, né? Paulo ele decidiu passar o inverno ou invernar. Era uma cidade onde Paulo passava. Muitos desses homens onde Paulo passava, ele pregava o evangelho e se convertia. E Tito aqui, irmãos, é importante entender que Tito aqui, ele é grego, é um homem grego, e ele se converte através das mensagens de Paulo. E ele não só se converteu à mensagem de Paulo, ao evangelho que Paulo pregava, ele também se tornou um discípulo de Paulo. Olha que coisa linda, né? Uma coisa é você ouvir uma mensagem, e outra coisa é você ouvir essa mensagem, você se converter e você se tornar um discípulo, um aprendiz. Então esse Tito aqui, sendo grego, irmão, não era judeu. Paulo ele tinha dupla cidadania. Quais eram as duas cidadanias de Paulo? Quais eram as duas cidadanias? Falamos aqui a semana passada, as duas cidadanias. Paulo era judeu, né, da tribo de Benjamim, e ele era romano. Ele tinha duas cidadanias. Tanto é que quando ele vai ser julgado, quando começou a pegar mesmo o fogo ali no julgamento dele, ele apela para César. E os caras: por que você está apelando para César? Ele diz: porque eu sou cidadão romano. Quando eles fizeram aquilo, a corte ficou toda apavorada, porque tinha que tomar o maior cuidado para julgar. Aí começaram a buscar a documentação que comprovasse a cidadania de Paulo mesmo, porque ele era judeu e ele tinha essa cidadania romana, por causa do pai dele. Aí eles viram, irmão, nos anais lá, nos compêndios da documentação, fizeram um levantamento com o CPF teu, eles fazem tudo, né? Levanta realmente ele, aí ó, tomaram maior cuidado. No caso, ele cresceu em Roma, então, né? Então, quem? Paulo. Não, Paulo ele era judeu, não é que ele cresceu, ele não tinha pisado os pés em Roma, Paulo. O pai dele era romano, sangue, né? Então ele tinha sangue romano. Então Paulo aqui, olha que coisa linda. Paulo, por onde ele passava, ele pregava. E geralmente os próprios compatriotas que a gente prega, né? Quem são os compatriotas? Os nossos familiares, né? A gente prega a mensagem entra aqui e sai aqui. E tem pessoas que você fala assim: pregar para esse cidadão aí ele pega e se converte, que era o caso de Tito. Tito era grego, irmão, não tinha nada a ver com judeu. Ele era grego, tudo bem, aceitar o evangelho, aceitou o evangelho, só que além de ele aceitar o evangelho, se converter ao evangelho de Jesus Cristo, pregado por Paulo, ele se tornou discípulo de Paulo. O que é o discípulo, irmão? É aquela pessoa mais próxima do líder, aquela pessoa que ela tem sede, tem culto de ensino, ela está aqui, já está igual eu no início, até eu sou assim, irmão, eu já chego cedo, eu chego meia hora cedo, antes de comer, meia hora não, eu chego 1 hora antes, desde que eu aceitei a Jesus, irmão, o evangelho, aliás, desde que eu aceitei o evangelho, eu sou assim. Era 7h30 o culto lá na igreja que eu aceitei o evangelho, eu chegava 4h30, já estava lá, ansioso, abria a porta, já ajudava a irmã a limpar os bancos, limpar os banheiros, eu era assim. Aí pegava o microfone, ligava o som, sem ninguém na igreja, irmão, e começava a pregar sem ninguém, para banco vazio, a sede, até hoje eu sou assim, prego no espelho, estou viajando com o meu carro aqui, 4 horas de viagem, estou pregando, estou ali, ó, pregando no carro, chorando, Deus falando em língua estranha e indo, irmão. Por quê? Porque eu me converti ao evangelho e eu me tornei um discípulo de Jesus.
E eu me tornei um discípulo daqueles que eu considero que são mais sábios do que eu. Se eu noto uma pessoa que é mais sábia, eu procuro aprender com ela. Eu não procuro denigrir ela. Tem gente assim, não tolera, né? Não, eu estou aqui há mais tempo. Não é tempo, eu já disse aqui. Não é o tempo de igreja que vai fazer você uma pessoa espiritual, não. Porque Paulo pegou na igreja de Corinto e pega uma bucha ali. Porque Paulo levantou a igreja de Corinto, 3 anos ali discipulando a igreja, levantou o obreiro, estabeleceu a liderança, estabeleceu a doutrina dos ministérios, e ele pegou e foi embora. 3 anos depois chamaram Paulo para resolver. Qual é o problema? 3 problemas sérios na igreja, irmão. Problema de pecado, um problema de desvio doutrinário, e um dos problemas mais sérios, que era o problema do que o povo não estava aceitando a liderança que estava lá, e nem a liderança de Paulo, que eles diziam assim, tinha um grupo que servia, que gostava mais de Apolo. Uns dizem assim, eu sou de Apolo, e outro, não, eu sou de Paulo. Eu gosto mais da mensagem de Paulo, eu gosto mais da mensagem de Apolo. Paulo, ele não era muito bonito, irmão, aparentemente, ele era um homem que tinha algumas debilidades físicas. Paulo, ele mancava de uma perna. Paulo, ele era calvo. Paulo, ele tinha problemas oculares, por isso que ele pedia para escrever a carta. Ele ditava, ele recebia a revelação de Deus e mandava Tércio escrever, por exemplo, a carta aos Romanos. Ele não escreveu de punho. Deus inspirou Paulo. Paulo chamou o escrevente chamado Tércio, e Tércio escreveu para ele, porque ele tinha problema ocular, não podia ler, não conseguia enxergar direito. Então Paulo, algumas pessoas gostavam dele só da mensagem dele, mas aparentemente ele era um homem feio. Agora Apolo não. Por isso que uns falam assim, ó, eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Por quê? Eles dividiram a igreja. Eu gosto da mensagem de Paulo, não da beleza dele, mas os outros falam assim, eu gosto já de Apolo. Apolo era eloquente, inteligente e fazia jus ao nome de um deus, Apolo, porque ele era bonito, Apolo. Esse Apolo aqui, ele era mais bonito que Paulo, ele era mais esbelto. Então a igreja gostava dele pela beleza dele e pela eloquência dele. Então dividiu a igreja. Aí esse era um grupo. O outro grupo era o grupo que dizia que eles não serviam a homem. Eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus. Quando a pessoa diz isso, ela está rejeitando a autoridade pastoral que Deus deixou para a igreja. Deus não deu igreja para pastores, Deus deu pastor para a igreja, para cuidar da igreja. A igreja não é do pastor, entendeu? Então a Bíblia diz isso, eu darei pastores segundo o meu coração. É Deus que dá o pastor para a igreja. Aí a pessoa fala assim, eu não sirvo a homem. Então, meu amigo, vai para a tua casa e sirva lá na tua casa, porque aqui tem regra para seguir. É isso que a igreja precisava entender. Aí Paulo voltou, irmãos, voltou de Éfeso, que ele estava cuidando da igreja de Éfeso. Aí ele foi lá para resolver essa bucha aí dos irmãos que estavam, não tinha organização. A igreja perdeu a organização. Por isso nós estamos falando aqui da organização, da institucional e da organização como membros do corpo, né? Como casa espiritual que nós somos. É um organismo vivo. E aí, o que ele faz aqui? Ele, a tal ponto, irmãos, quando Tito ele se converte, Paulo chega a chamar ele de filho. Para você chamar alguém de filho, irmãos, você precisa ter um convívio muito forte com ele, né? Assim como ele faz referência de Timóteo. Ele chamou Timóteo de filho também. Por quê, irmãos? Timóteo era jovem? Sim. A igreja tinha rejeitado Timóteo, não estava aceitando Timóteo como pastor da igreja. Paulo recomendou Timóteo para cuidar da igreja, só que a igreja diz o seguinte, ele é muito jovem. Aí Paulo entra em defesa de Timóteo, diz, se você ler as cartas, ele vai fazer a defesa de Timóteo. Olha, Timóteo, ele pode ser jovem para vocês, e realmente ele é jovem da idade, só que ele serviu comigo, não só no combate do evangelho fora da prisão, como dentro da prisão. Ele me serviu como um filho. Timóteo, ele me seguindo e servindo juntamente comigo o evangelho, ele ganhou lastro de vida, ele ganhou experiência. Então não olhe para Timóteo a idade dele, olhe a experiência, irmão, porque tem gente que tem idade avançada, mas não tem experiência nenhuma com o evangelho. Agora tem gente que começou pouco tempo e já tem experiência. Por quê? Porque se tornou um discípulo. O que é o discípulo? É aquele aprendiz que fica perto, ele está sempre ali. O pastor está aqui pintando a igreja, ele está junto, o pastor está evangelizando, ele está junto, o pastor, ele campanha de oração na igreja, ele vem estar junto, ele quer estar junto. Isso é o aprendiz, irmão. E Tito e Timóteo foram assim. Então a igreja não aceitou por ele ser jovem, mas Paulo diz, espera aí, agora vocês podem ver que ele é jovem, mas ele tem experiência de muitos adultos que não têm. Muitos que estão há tanto tempo na cadeia não têm a experiência que ele tem,
porque Ele me serviu nas cadeias também. Não é só, porque é fácil servir o Evangelho quando tu está bem, né? A igreja está cheia, a renda da igreja está uma maravilha, mas quando a igreja passa um vento, aí tem gente que abandona a congregação, abandona o pastor, vai lá para se exibir na igreja que está cheia, né? Não tem a hombridade de ficar, porque, irmãos, vez por outra, Deus passa um vento na igreja, passa sim ou não? Eu estou falando alguma inverdade aqui? Deus passa um vento na igreja, aí aquelas frutas que está meio caindo, cai tudo, irmão, daí vai embora, some. Aí porque Deus, Ele tem sempre um tempo de renovo, nós temos que renovar. Você não tem que renovar a sua roupa? Você não tem que, vai ficar a vida inteira usando a mesma roupa? 10 anos, tem que, uma hora que você vai ter que renovar. Eu peguei um terno meu de 10 anos, irmão, 10 anos esse terno meu. Ele começou a ficar esbranquiçado, só que é um terno que eu gosto muito dele. Eu gosto muito desse terno, que o pano dele é muito bom, é americano o pano dele, então ele é muito bom. Ele demorou para ele ficar uns branquinhos assim, sabe, de desbotar. Aí eu botei lá naquela, como é que chama aquele negócio lá de tintura, né, que você compra lá no mercado, coloquei 2 tubos, tupi, né, não sei o que lá, tingidor, né, aí eu coloquei lá, não, é um negócio em pó assim. Aí eu deixei lá 1 hora, irmão, 2 tubos daquele, coloquei meu terno, tirei do varal hoje, passei, ficou uma maravilha. Ficou uma maravilha. Então, por exemplo, o carro da gente precisa às vezes passar por um processo de regeneração, de rejuvenescimento. Timóteo e Tito, eles se tornaram filhos de Paulo, se tornaram filhos e discípulos próximos. É isso que Deus ele precisa, irmão. Ele precisa de gente que fique próximo, irmão. Não é só na hora do bem bom, ou só na hora de você mostrar que você é alguma coisa, mas na hora da dificuldade. Quem pode ler o ponto 2 aí para mim? Tito, ele foi constituído por Paulo pastor ali de Creta, dessa cidade. Só que diz o seguinte, nessa cidade aqui que Paulo havia passado aqui, Paulo ali já havia estabelecido a ordem dessa igreja aqui no início. Antes de Tito conhecer essa cidade, essa igreja nessa cidade, Paulo já tinha passado ali já. O que Paulo fez ali? Em Creta, Paulo estabeleceu a igreja, Paulo estabeleceu a liderança da igreja, Paulo levantou presbíteros, Paulo levantou diáconos, Paulo restabeleceu aquela igreja ali, e formou uma igreja. Aí depois Paulo passa ali como prisioneiro, indo para Roma. Ele passa agora na condição de prisioneiro, no local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta, ainda não tinha sido nessa ocasião, ou seja, Paulo estabeleceu ali em Creta, ele passou ali pregando, estabeleceu a igreja, estabeleceu os ministérios, e depois, depois é que Paulo, ele, nesse ponto 3, se a irmã Bruna puder ler para nós aí, por que Paulo não havia deixado ainda Tito ali, naquela igreja? Só depois é que Paulo leva Tito ali, porque houve uma necessidade daquela igreja. A igreja, irmãos, tinha tudo ali, tá? A igreja estava estabelecida, tinha membresia, tinha os cultos funcionando normalmente, tinha os obreiros, só que o que acontece? Por causa da questão cultural dos cretenses, os cretenses são os habitantes de Creta. O que acontece ali, irmãos? Eles começaram a relaxar, eram muito relaxados. Eles começaram a desleixar, é assim, né? Quando o líder ele sai, vira as costas, né? Tem aquele ditado assim, quando o gato sai, o rato faz a festa. Então, quando o pastor está ali, a igreja está indo, porque a igreja se espelha no pastor. Aí o pastor sai, pronto, aí virou bagunça. Então, eles começaram a relaxar, mas também era por causa de algumas situações. Primeira situação ali, era uma situação cultural. Eles eram relaxados mesmo, culturalmente. Então, a cultura, por exemplo, o Brasil ele é composto de diversas culturas, cada estado tem sua cultura, sim ou não? O Nordeste, eu estive lá no Nordeste, tem a cultura deles. Os mineiros têm a cultura deles, até a forma de expressar as palavras é diferente. Não, isso aí já é gaúcho. Por exemplo, eu estive lá no Rio Grande do Sul pregando. Tem gaúcho no Rio Grande do Sul que eles usam aquelas bombachonas assim, com a faca entrando no banco para sacar dinheiro. Eu fiquei assustado. Era crente o camarada com aquela bombachona assim, né? Aquelas roupas largas assim, com um negócio aqui amarrado aqui, um lenço, chapéu, bigodão, costeletão e uma faca assim do lado, irmão. Normalmente, quer dizer, e se fosse em São Paulo isso aí, a polícia já dava uma geral, né? Já dava uma geral, imagina uma faca, irmão, portando a faca no meio do público, dentro de um banco. Você vai entrar num banco, você tem que tirar o celular, né? Passar ali
detector de metal ali, você tem que fazer todo esse procedimento aí de segurança. E eu fiquei chocado, né? Panicado até. Aí, só que para eles lá é normal. Por quê? Porque a cultura deles é essa. A cultura deles lá também é tomar chimarrão, aquele chá quente, irmão, amargo. E uma vez eles estavam fazendo uma roda lá de gaúcho, que eu estava pregando lá em São Marcos. Preguei em São Marcos, preguei em Vacarias e preguei em Caxias. Eu preguei lá em Caxias, frio, irmão, frio. Fui na época do frio. Então eles estavam fazendo uma roda de chimarrão lá, daí passava, um tomava, colocava tal, aquela coisa desagradável, né? Você tem que... Quando eu bebi aquele negócio amargo, eu falei, meu Deus do céu, quente e amargo. Aí eu estava com um pacotinho de bala house, irmão. Tem algum gaúcho aqui? Não, né? Quem já tomou chimarrão aqui? Fala, levanta a mão, quem tomou chimarrão já? É. Eu coloquei uma bala house, irmão. Eu coloquei uma bala house dentro, irmão. Adocei o chimarrão. Falei, agora sim. Derreti a bala e tomei. Quando o próximo gaúcho foi tomar, ele falou, barbaridade, quem colocou açúcar na cuia, tchê? Eu falei, fui eu, irmão. A minha vida já está amarga e vocês querem amargar mais ainda? Ele, não pode. Eu falei, meu Deus do céu, quase que eu apanhei dos gaúchos. Então, é a cultura deles, né? Eles comem carne demais. Dizem lá que eles morrem muito por causa dessa, tomando chá o dia inteiro quente, eles têm câncer no esôfago. E porque eles comem muita carne também, eles também sofrem muito com isso, com aquela carne, todo dia carne assada, gera alguns probleminhas de saúde. Né? É gostoso, irmão, mas gera uns problemas sérios de saúde. Mas é a cultura deles. É a cultura. Então o que acontece? A igreja que estava inserida aqui, qual é o desafio da igreja nós cristãos? É entender a cultura do local. E procurar entender a cultura e de que forma a gente vai pregar o evangelho. Porque eu não posso chegar lá, irmão, nós temos uma cultura aqui. Eu chegar lá e tentar mudar a cultura, irmãos, e meter o evangelho lá, pregar o evangelho. Não, eu tenho que examinar o ambiente onde eu estou. Eu tenho que verificar como é que é a forma cultural da cidade para mim saber como é que eu prego a palavra. Eu não posso pregar de um jeito, o jeito que eu prego aqui eu não posso pregar em determinado lugar. Se eu sair daqui, chegar num presídio, igual eu já preguei lá em alguns complexos de São Paulo, já fiz trabalho por 4 anos em presídio. Do jeito que às vezes a gente prega com a eloquência assim, ensinando, e cuida ensino, doutrina é uma coisa, né? Doutrinando a igreja, se eu pegar essa doutrina e chegar lá dentro do presídio, meus camarada, vem para cima de mim, porque eu tenho que saber como é que eu prego para eles a verdade de Deus do evangelho sem desqualificar a verdade do evangelho. Porque eu já vi aqui na igreja acontecer o seguinte, o meu marido não vem aqui porque tem um cidadão que sobe no altar e fica pregando, quer dizer, pregando a verdade do evangelho, está doendo o cara. Não vem, irmão, sabe por que não vem? Porque ele não aceita o evangelho, ele quer ouvir o que ele quer, e aqui nós estamos para ouvir o que a gente quer. Só que a gente tem que ouvir o que a gente não quer ouvir, ou o que a gente precisa ouvir, mas de uma forma respeitável. Uma pessoa levanta a mão para, pastor, eu quero falar alguma coisa, aí começa a atacar todo mundo, aí vira uma bagunça. Não pode, tem que ser respeitável, tem que ter respeito. Eu tenho que respeitar as pessoas têm que me respeitar, mas eu também tenho que se dar o respeito. Então o que aconteceu aqui? Paulo estabelece Tito ali porque houve uma necessidade. Qual era a necessidade? A igreja estava estabelecida, tinha culto normalmente, tinha músico ali na igreja, tinha obreiro na igreja. O problema era a questão cultural. Eles eram relaxados. E a gente pode ver algumas coisas, por exemplo, nos nossos dias aqui, né? Trazer para a atualidade algum tipo de relaxamento nosso, às vezes, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar Deus, quando a gente vem a hora que quer na igreja, vem a hora que quer no culto, entendeu? Não ensaia e quer cantar, não participa da oração e quer cantar, quer pregar, não participa da escola, mas quer estar na frente não pode, é relaxo isso. Isso aí é relaxar. Então eles eram relaxados. Aí houve essa necessidade de Tito, ele chegar em Creta e colocar em ordem isso. Por que é que você está no ministério, irmão? Por que Deus te coloca no departamento? Para você colocar em ordem aquele departamento. Não é para brigar com todo mundo, não é isso não, irmão. Porque tem gente que pega um departamento só para brigar com todo mundo, não é isso.
É pegar o departamento e você transformar aquele departamento. É essa transformação, através do Evangelho. Não é falar aqui, ó, anteriormente, né? Tem muitos assim. Sai um dirigente, aí quando entra o próximo dirigente, fala assim: o anterior fazia isso, assim, assim, assado, mas na minha gestão, assim, assim, eu fiz isso. Irmãos, é desmerecer. Você não pode, não é matar o povo, é desmerecer o que o outro fez. Eu não posso desmerecer o que o irmão ficou aqui, ficou 2 anos aqui, tal, trabalhando, aí depois ele sai, eu assumo e eu falo que ele fez tudo errado. Isso é desmerecer o que ele fez. Eu tenho que dar continuidade ao que o irmão está fazendo. Irmãos, ó, eu não estou... O irmão trabalhou maravilhosamente, se a irmã estava no departamento, ela trabalhou muito, né, afinco, aí eu só vou continuar o bom trabalho que ela começou. Às vezes nem fez nada, mas você fala isso, para você não ferir ela. Então o que estava acontecendo era isso, é botar em ordem a casa, e Tito ele foi levantado para isso, para botar a ordem, porque tinha outro problema também lá nos cretenses. O outro problema é que haviam judaizantes rebeldes. O que é judaizantes? É judeus que eles não criam no Evangelho, ou usavam o judaísmo para combater o Evangelho. E Paulo, ele era judaizante, sim ou não? Paulo era mestre judeu. O judaísmo, o que o judaísmo faz? O judaísmo, eles preservam muito essa cultura de objetos, né? Talite, quipá na cabeça. Você vê pastores aqui hoje em dia no Brasil, por exemplo, dirigindo o culto com aquela talite, né, que é aquele manto que coloca aqui, aquele lá é negócio do judaísmo, não tem nada a ver com o Evangelho hoje. Paulo era judaizante, era mestre em judaísmo. Quando ele se converteu, você não vê em nenhum momento Paulo falando desses objetos, trazendo esses objetos, obrigando a igreja a usar. Ó, você que é líder tem que usar um talite, você tem que colocar um quipá na cabeça, você tem que pegar um incensário e ficar... Irmãos, Paulo, ele se converteu do judaísmo para o cristianismo, para o Evangelho. E nós não vemos em todas as cartas de Paulo, ele não fala, ele não trata dessa questão. Só que teve alguns ali, judaizantes rebeldes, que se infiltraram na igreja e começaram a bagunçar a igreja, quer dizer, trazer outra cultura para a cultura do Evangelho. Isso aí não pode. E aí teve outro problema também, que eram os mercenários e provocadores de divisão. Isso aqui aconteceu lá também, está registrado lá em Tito 1, do 12 a 13, 12 e 13. Então, Tito foi ali para colocar em ordem a igreja. Não é assim que a Bíblia fala? Lembra quando o rei Ezequias, ele estava doente? O que Deus usou o profeta para falar para ele? Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Então, Tito foi estabelecido pastor em Creta para botar aquela casa em ordem. Estava bagunçada a casa de Deus. Ponto 2 aí, quem tem a revista aí? Leia para nós, irmã. Cadê o irmão Paulo? Paulo já leu? Então aqui, quando fala da institucionalidade bíblica da igreja, a instrução paulina, quer dizer, a instrução de Paulo, né? Na verdade, ele instrui o Tito aqui a não se restringir à estruturação, né, ministerial. Que Paulo está fazendo é o seguinte: ó, Tito, eu vou te enviar lá para a igreja lá de Creta, você vai botar algumas coisas em ordem. O que eu vou pedir para você fazer ali, não se restringe a estruturação ministerial, porque a igreja já estava estruturada. É isso que ele está dizendo, ó, eu já estruturei a igreja. Não é sobre isso, a igreja já tem estruturação, né? Porque Paulo já havia estabelecido o presbítero. Você não vai precisar estabelecer presbítero, porque eu já fiz isso, ele falou. Você não vai precisar estabelecer ministério, porque eu já fiz isso. Não é esse o problema da igreja. O problema da igreja está bem aqui, irmãos, ó. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo, olha aqui, ó, que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então o problema ali não era ministerial, irmão. O que Tito ele foi fazer ali não foi resolver um problema ministerial. O que é um problema ministerial? Quem pode citar para mim? O que é um problema de ordem ministerial? Quem mais? O que você entende por um problema ministerial? O que é um problema ministerial, irmão? Que acontece no ministério, né? Um problema ministerial
está falando do corpo de obreiro, às vezes um obreiro peca, um obreiro ofende o outro, aí tem que resolver esse problema, chamar as partes, né, fazer uma comissão, e isso que deve ser feito, viu? Não é sair falando por aí, não. É fazer uma comissão. Se você tem algo contra alguém, chama o pastor, chama o seu líder, chama a pessoa e senta os dois, para acertar. E isso é um problema ministerial que tem que ser resolvido. Porque se não resolver esse problema aí, vai virar um câncer na igreja. Isso é um problema ministerial. Ou um problema de um obreiro que não se bica com o outro e fica, em vez de resolver, tem que resolver, irmão. Você tem que pegar, apertar a ferida. Tem que espremer o pus. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira, que não vai, o tempo não adianta, irmão. Você tem que chegar, se você tem alguma coisa contra alguém, se você não chegar nessa pessoa, você não vai dormir, você não dorme. Você não dorme, você não cultua bem. A pessoa te perseguindo, às vezes você nem sabe o motivo que está te perseguindo. Aí você cria um ódio daquela pessoa lá e você não cultua, irmão. Você vem para um culto, você não cultua. Um ódio, você não dorme, você fica remoendo dentro de casa, remoendo, não dorme. Às vezes por causa de uma repreensão do pastor, do líder. Tranquilo, você está com remorso de alguma coisa que você nem fez. Isso precisa ser resolvido. Era isso que Paulo falou assim: Paulo, Tito, eu não estou levando você ali para você levantar presbítero, não precisa. Porque o problema não é de ordem ministerial. O problema é outro problema. Entendeu? Então, há casos e casos aqui. Quem pode ler para mim? Igreja como instituição. Irmã Adriana, igreja como instituição. Tem duas questões aqui. É a questão da igreja organismo vivo, que é isso que eu estou falando aqui, né? São pessoas, né, que Deus estabeleceu como igreja. Mas não é dessa forma que o comentarista está dizendo aqui, usando o exemplo de Paulo, que tem que ser tratado. Está falando agora com uma igreja como instituição. Como é que ela funciona, irmão? E aí as pessoas têm que entender que tem que obedecer às regras da igreja. E a empresa, por exemplo, você chega a hora que você quer na empresa lá, você quer fichado? É 7 horas lá, você tem que picar o cartão lá. Eu vou chegar às 8, 9 horas. Você vai ser mandado embora, irmão. Porque você quer fazer o que você quer. Então, igreja como instituição aqui está falando da organização dela. Ela deve ser uma igreja organizada. E a organização dela depende de quem? A sua casa lá limpa depende de quem? Só de você para limpar? Só de você para zelar? De todo mundo. Esse é o problema, irmãos. É um problema sério. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Eu vou falar porque eu tenho conhecimento de causa e quantas vezes eu vim aqui, né, irmão Zé Carlos? Vim aqui ajudar aqui, ó. O irmão Zé aqui, ó, sozinho às vezes. Sozinho. O irmão emprestava a escada ali, sempre vinha pegar a escada aqui, ó. E ele ia lá pegar a escada do irmão aqui. Mas cadê a hombridade daqueles que são corpo, né? Não estou falando mulheres, né? Estou falando homens, por exemplo. Quando é para o homem meter a mão na massa, é o homem. Quando é para varrer, aquela coisa mais simples, né? Limpar, é as mulheres. E não tinha organização, irmão. Sozinho aqui, vinha eu e ele aqui às vezes. Tem uns que estão doentes, tudo bem. O irmão Paulo sempre trazia um cafezinho, a irmã dele, né? Não podia fazer muito mais. Estavam disponibilizaram a casa dele, fazer almoço, para nos ajudar. Outras pessoas, né, também. Aí, o que acontece? Aí vinha aqui 2 ou 3 obreiros, ficava olhando assim, como se fosse fiscal, como se aqui fosse dele. Não é, irmão. É de todo mundo isso aqui. Não, nós temos que zelar. Não limpa o banheiro para ver como é que vai ficar aquilo ali. Nem o diabo vai entrar lá dentro, irmão. Aí o cara só quer usar. Não, aí o crente é um crente usuário, sanguessuga. Já viu o crente sanguessuga? A Bíblia fala isso lá em Provérbios. Sanguessuga, só vem aqui, ó. Na confraternização não traz um pão. Aí vem, come 3, 4 pão. Tudo bem, fica à vontade. Você não tem condição, mas nunca tem, irmão. Será que você não tem condição de trazer 5 pãezinhos? Né? Não tem condição de trazer uma garrafa de café? Pô, a vida inteira, cara. Então é só sugando. Cadê a hombridade? Então é essa organização, irmãos. É para nós isso aqui. É essa organização. Eu trabalhava numa empresa lá que tinha um cidadão que ele comia, irmão. A gente trazia, porque ela tem empresa, né? Você sabe disso. Você tem empresa, né? Tem uma parte do refeitório ali. Aí tem um cafezinho que você tem que tomar de tarde, você tem aquele espaço de você, vamos tomar um café, todo mundo se reúne lá, a empresa, até o chefe vai lá, tem a geladeirinha, né, uma cozinha ali, um refeitóriozinho, aí você ela traz o pãozinho dela, traz a mortadela, traz a margarina, traz as coisas, aí deixa na geladeira lá, aí vai o cidadão lá que não levou nada, vai lá e pega, irmão. Teve um cidadão que ele pegava a minha margarina,
Ele pegava a minha margarina, irmão, mas comia tudo, mas ele não comia manteiga com pão, comia pão com manteiga, comia manteiga com pão. Passava mais manteiga no pão do que o pão. Aí eu falei assim, vamos acabar com essa farra aí, sabe o que eu fiz? Eu catei banha de porco, irmão. Coloquei banha de porco, mas foi bonito, irmão. Ele foi bonito lá, catou assim a faca, pá, passou a banha de porco no pão, quando ele tacou, cara, que todo mundo olhou para ele. Às vezes tem que fazer isso, irmão, para a pessoa se tocar. Então Paulo está falando aqui da organização institucional, como é que funciona, como é que tem que ser obedecido. É que nem uma empresa, irmão, você não chega a hora que você quer. Tem crente que chega a hora que quer na igreja. Eu não senti de hoje, irmão. Fé não tem nada a ver com sentimento. Espiritualidade não tem nada a ver. Eu senti, eu vou. Você não sentiu, eu não vou. Pelo amor de Deus. Você sentiu de oferta? Meu amigo, pelo amor de Deus, fé não é isso. Fé não é movida por sentimento. Uma vez um amigo meu, ele estava lá no Rio Grande do Sul, ele falou para mim, ligou desesperado, cara, me faz um depósito aí que eu estou passando fome aqui. Eu falei, o que aconteceu? A igreja me chamou para pregar aqui, eu paguei minha passagem para ir, era quinta-feira, eu paguei minha passagem para ir, só que o que acontece? A igreja que me convidou, né, falou, pode vir aqui, a gente vai ressarcir a tua oferta aí, a gente vai dar uma oferta para você e vai pagar as suas despesas. Ele juntou toda a moeda e foi para lá. Chegou lá, na rodoviária, o pastor mandou o obreiro, o pastor cancelou o evento. Ele falou, como é que eu vou embora? E agora, como é que eu vou embora, irmão? Eu juntei toda a moeda que eu tinha para estar aqui, porque vocês falaram que era para mim vir, que vocês iam, pelo amor, e agora? Aí ele pegou e ficou perambulando lá. Ele entrou numa igreja lá na quinta-feira de tarde, entrou numa igreja lá e pediu um prato de comida. E o irmão falou assim, irmão, primeiramente a gente tem que se reunir na terça-feira para reunir com o conselho, para o conselho aprovar não sei o quê. Ele falou assim, irmão, hoje é quinta-feira, até terça-feira que vem eu morri de fome, irmão. Se a pessoa está com fome, resolva o problema dela. Se a pessoa está passando necessidade, resolva agora, tenta resolver agora. Irmão, tem 10 reais aí? Tem 20 aí? Tem quanto aí? Vamos aqui, o irmão está passando fome, não é esperar para daqui 2, 3 dias. A igreja precisa entender essa organização, se organizar nesse sentido, para se tornar um corpo vivo, não só vivo de aparência, mas saber como que funciona o corpo de Cristo. Então aqui, Paulo está deixando bem delineado aqui a igreja como instituição, não a igreja como o corpo místico de Jesus, espiritual. É uma maravilha, irmão, o corpo espiritual não tem nada de que mexer nele, está instituído já. Agora o que nós precisamos entender é saber viver em comunidade aqui, agora. É isso aqui, a organização, entender a organização e fazer parte dessa organização. Não é esperar, eu acho errado, pagar a empresa para fazer a faxina, se tem irmãos que você pode dar uma ajuda para ele, ou se tem irmãos que pode vir e não cobrar nada também, fica como uma oferta. Uma vez o irmão falou assim, irmão, eu comprei água ali, porque eu vi que não tinha água ali, mas eu quero que você reembolse. Está aqui, o reembolso está aqui. Quantas vezes eu comprei água para a igreja, deixei como oferta. Deixei como oferta, irmãos. Eu quero uma oferta ali, mas ele compra uma água, compra um sabonete. Não é errado. Se quer trazer, traga um detergente, irmãos. Ajuda, né? Um desinfetante. Você está usando, é isso que eu estou falando. Organização. Se nós estamos aqui nessa instituição como igreja, utilizando esse espaço físico aqui como uma instituição, nós temos que saber como que é que funciona a organização dela e nós temos que zelar por ela. Somos nós que temos que zelar. Não é obrigação do dirigente estar aqui pintando sozinho isso aqui. Não é obrigação da irmã limpar sozinha aqui quando chama um mutirão. Não é obrigação, irmãos. É obrigação de todos, porque isso aqui é nosso, é patrimônio nosso. Nós usufruímos isso aqui, né? Nós fazemos parte disso aqui. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, em terceira, a organização, é isso que eu já falei aqui. Vamos para o terceiro para a gente encerrar. A questão atual, agora aqui, a atualidade aqui, a nossa irmã Bruna, pode ler para nós organismo e organização. Está vendo aí? Até o Estado exige que a igreja, para ela permanecer instituição, se até o Estado, irmão, por exemplo, se o Estado vem aqui fazer uma verificação, como faz verificações em instituições de empresa, por exemplo, que está agregando o número de pessoas, né? Que aqui agrega o número de pessoas. Então, se numa empresa a fiscalização para ver se tem extintor, cadê o extintor daqui? Um exemplo. Tem madeira aqui, tem fiação elétrica. Então tem que ser colocado o quê? Tem que colocar
segundo a regra, né, as normas das leis de segurança do Estado, colocar extintores, porque tem madeira, tem eletricidade, se der um curto, se pegar fogo. Então tem que ter o extintor adequado, por exemplo, para madeira é um tipo de extintor. Tem fiação elétrica, pegou fogo, tem um extintor certo, eu acho que é o pó, né? Eu não sei qual que é. Entendeu? Então, tá vendo como eu preciso, como um organismo vivo, para mim saber que a instituição ela funciona, a igreja funciona como uma instituição, aí o Estado tem que, como diz aqui, ó, é exigência do Estado. O Estado entra aqui e fala assim, cadê o banheiro de deficiente? Tem que botar o banheiro. Aí o Estado vem aqui, dá uma nota, você tem que botar o banheiro de deficiente. Se chegar um deficiente aqui, aí, o acesso de deficiência. Cadê a saída de incêndio? Cadê os extintores de incêndio? Entendeu? Então, se até o Estado exige isso, quanto mais Deus exige uma organização nossa, irmão. Porque né, tem crente que é maluco, né? Vamos lá, vamos adorar a Deus aí, vamos aí, de qualquer jeito. Aí pega fogo lá, igual esses dias eu estava vendo um vídeo, ontem eu vi um vídeo, os irmãos se reunindo para orar, não sei se você viu esse vídeo aí, pastor. Os irmãos estavam reunidos num lugar para orar lá, né? De repente, um cachorro entra no meio dos irmãos, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco 3, 4, os irmãos tudo, estavam cantando ali, já ficaram negócio, cara, sabe? Por quê? Porque precisa saber onde você organizar, saber onde você está. Então, nós como temos dupla cidadania, nós somos cidadãos dos céus e cidadão da terra. Se como cidadão da terra, nós temos que entender que nós temos que exercer a nossa cidadania. O próprio Jesus exerceu. Quando trouxeram para ele assim, falaram de Jesus, queriam pegar Jesus. Ele falou assim, ele queria colocar Jesus contra o Estado. Para o Estado pegar Jesus e massacrar Jesus. Falou o seguinte, Jesus, é lícito pagar um imposto a César? Jesus falou assim, seus hipócritas, vocês estão tentando me provar? Me dá aqui a moeda aqui. Do império, catou a moeda e falou assim, de quem é esse rosto aqui na moeda? Ele falou assim, de César. Ele falou assim, então dê a César o que é César, ou seja, pague ao Estado o que é do Estado. Você tem que pagar o seu IPVA, se você não pagar, você anda com o seu carro? Não anda. Paga o seu IPVA, paga o seu IPTU da casa, não pague para ver. Então dê a César o que é de César. Se dê a César o que é de César, a gente arcar com a nossa cidadania terrena aqui, com as responsabilidades de cidadania terrena, e o próprio Jesus ele fez isso quando ele chegou no lago de Genezaré, tinha que atravessar o lago, era como se fosse uma balsa ali, aí tinha que pagar, irmãos. Aí ele chegou para Pedro e disse, Pedro, de quem o governo cobra o imposto para a travessia? É dos filhos, ou seja, daqueles que nasceram na terra, ou dos estrangeiros que vêm de fora? Pedro disse, dos estrangeiros. Então os filhos estão isentos de pagar, né? Sim. Só que para a gente dar exemplo de cidadania, vai ali e pesca um peixe, dentro dele tem 2 starters, vai e paga a minha. Ele não precisava pagar, irmão, porque ele era um filho da terra. Mas para onde que ia aquele dinheiro quando era arrecadado? Para o templo. Quem era o dono do templo? César era dono do trono dele. Jesus era dono do templo, irmão, e ele estava pagando, porque o dinheiro ia para a manutenção do templo. Ele não precisaria fazer isso, mas ele deu exemplo de cidadania, entendeu? Mesmo você sendo cidadão celestial, você também tem uma cidadania terrena, e você tem que respeitar as autoridades. Não respeita a polícia, eu sou crente, seu delegado. Você atropelou lá a pessoa lá, e você, não, eu sou crente, Deus vai me... Você vai ter que arcar com os compromissos, irmão. Só porque eu sou crente, o pneu do meu carro não pode furar. Se furar é o demônio? Não, furou porque furou normal. E quando fura, maravilha. Então, a experiência pentecostal, ponto 2 aqui, ó. Essa experiência pentecostal aqui, irmãos, vai falar sobre o movimento pentecostal moderno, surgiu num contexto antidenominacional, e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. O movimento pentecostal, você sabe disso, né? Vocês sabem que tem as igrejas tradicionais que dizem que nós, os pentecostais, ou o movimento pentecostal, representa um problema muito sério. Vamos ver por quê? Na atualidade, aos que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Por quê?
Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, quem já ouviu falar desse movimento? Holiness, de santidade, vem de rolling, né? Rolling, né? Santo, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Eles não acreditavam, eles eram contra a organização da igreja, que a igreja tinha que ser aquela bagunça, não precisava organizar, entendeu? Então, Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante e dependente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história. Foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Então esse rapaz aqui, ele iniciou esse movimento, Holiness, né, baseado só na santidade, que você não precisa nem tomar banho, se você é santo, você, né, tem aquelas igrejas que a mulher não depila braço, fica que nem aquela coisa horrível, né, aquela coisa horrorosa, falta de higiene, e o movimento é em torno da santidade, né, santidade. Você não pode nem tomar banho. Já viu que esse irmão não toma nem banho, que diz que é santo? Ele não usa perfume porque é pecado usar perfume. Eu já vi muitos assim, até os dias de hoje. Tem uma igreja lá no sul do Brasil, eu tive lá, irmãos. Eu tive lá. Para eles, as mulheres têm que usar roupa até aqui, ó. E aqui, ó. Um calor desgraçado daquele, tudo bem. Mas só que tem gente que aceita, né? Você aceita o que você quer, né? Então ele baseava a sua espiritualidade, o movimento que ele criou aqui, Holiness, só no negócio de santidade, e desprezava a institucionalidade, a instituição, a organização. Aí o que acontece? Não durou muito tempo, porque não dura, irmão. Qual é a mulher que vai aturar um cara que não toma banho, irmão, a vida inteira? O cara, eu sou santo, não posso tomar banho. Se eu for tomar banho, tem que tomar banho de roupa. Eu já vi gente assim. Se o anjo me pegar, me trocando de roupa e Jesus vier, eu fico. Olha a cabeça, irmão, dessa gente. Então, como é que aguenta, né? Então, ele deixou esse movimento, ele começou a ser itinerante. Aí eu ouvi um cidadão domingo, irmão, mas falou que os itinerantes é um problema. Aí eu perguntei para mim, em que sentido, irmão, que ele é problema? Porque Paulo era itinerante. Aí ele não soube responder. Eu falei assim, eu vou falar para você, o itinerante que dá problema é aquele que não tem pastor, que não respeita pastor, que diz que serve a Deus só e os homens não. E ele fica viajando para cima e para baixo, não tem raiz. Agora, os itinerantes da igreja Belém, por exemplo, são itinerantes sim, que viajam e que pregam, mas quando tem o culto de ceia, ele está na ceia dele, na casa dele. Quando tem o culto de ensino, ele está lá. Ele não despreza os cultos, ele viaja, prega para tudo quanto é canto, com a carta de recomendação. Porque tem uns que não vão com carta de recomendação, o pastor tem que recomendar ele. Se eu tenho um pastor presidente e eu sou itinerante, eu viajo o Brasil inteiro, já viajei 22 estados e viajo. Quando eu viajo para fora, eu falo, pastor, o senhor me dá uma carta, eu vou ter que ir lá para o Pará, como eu tive no Pará. Ele falou assim, tá uma carta aqui, ó. Ele assina a carta de recomendação, onde eu chegar eu apresento. O pastor da igreja que eu estou, ele vai pegar essa carta, vai ligar para o meu pastor presidente. E vai falar assim, como é que é o Sullivan, ele está com uma carta aqui, ele é daí mesmo? Ah, sim. Ele está em comunhão aí? Sim. Ele toma ceia? Toma. Ele é dizimista? É dizimista. Ele participa dos cultos de ensino? Sim. Eu estou recomendando, eu como pastor presidente. Entendeu? A carta de recomendação serve para isso. Agora tem itinerante que vai, viaja, não tem carta de recomendação, não sabe quem é o pastor dele, não está debaixo de nenhuma autoridade. Ele diz que serve a Deus e não aos homens. Isso é um rebelde. Porque Deus colocou as autoridades eclesiásticas para que a gente respeite as autoridades. Às vezes tem isso, tem missionário que é itinerante, né? Tem itinerante que não é missionário. O missionário, o que é um missionário? Deixa eu falar para você. O missionário é uma pessoa enviada da igreja e sustentada pela igreja. Por exemplo, aqui, vocês se reúnem e você vai para o campo de missão, você e seu esposo. A gente vai colocar vocês lá na tribo ali que tem ali, depois de Eudora, como é o nome daquele negócio lá? Quilombola. Lá eu... aí o que eu vou fazer? A gente vai enviar você não tem trabalho, você não tem vínculo com empresa nenhuma. Então, como que é o nome lá? Pindotê?
Os quilombolas. Aí você vai ser sustentada pela congregação que te levantou, vai ser apresentado na igreja. Olha, a nossa missionária e seu esposo vão para a missão, nós vamos sustentá-lo eles por mês. Entendeu? Então, todo culto de missão é arrecadado dinheiro, as pessoas vão fazer um trabalho missionário para arrecadar esse dinheiro para você, para o teu esposo, para sustentar vocês lá, mas vocês lá vão estar fazendo o quê? Evangelizando, vão estar ganhando alma, vão montar uma igreja lá. Aí o que acontece? Vão estabelecer os cultos, depois que estabelecer o culto, é levado um obreiro daqui, colocado lá como pastor, e vocês é levado para outra região. Isso é o trabalho de missão, missionário. Agora, itinerante é outra coisa. Itinerante é aquele que só prega. Só que esse que só prega, ele precisa ter uma carta de recomendação. Porque aonde ele está pisando, o pastor que ele está lá, ele tem que conhecer esse cidadão. E quem é que vai falar de você, se não o teu pastor? Quem vai falar de você é o teu pastor. Quando eu tenho a carta de recomendação chegou lá em Pará, eu estava lá. Eu apresentei todos os pregadores que estavam no evento, Marco Feliciano, que é meu amigo, estava lá pregando junto comigo, Juarez, Tavares, um monte de pregadores. Na mesa do almoço, eu puxei minha carta, assim, falei, pastor Ivaldo, que é um dos representantes da Convenção do Pará. Eu cheguei na mesa assim, do almoço e falei assim, pastor, antes que eu me esqueça, aqui está a minha carta de recomendação, por favor, leia e assine para mim. Ele viu a carta assim, todos os pregadores, ninguém trouxe carta. Aí o que acontece? Os pregadores foram para pregar naquele dia e ir embora. Eu também ia pregar naquele dia, no outro dia eu ia embora, ia pegar o voo e ir embora. O pastor viu a minha carta e falou assim, pastor José Wellington Bezerra da Costa, seu pastor? Eu falei, sou ligado a geral, meu pastor presidente é o pastor Reubel Padilha, ele é presidente do campo de registro do Belém. Aí ele catou assim, ligou para o meu pastor, bateu o maior papo, irmão. A saber se era verdade. O pastor falou assim, Sullivan aí pode. Aí ele falou o seguinte, vou cancelar teu voo, você não vai embora amanhã não, você vai ficar 14 dias aqui. Eu falei, mas como é que eu vou me sustentar? Ele falou assim, eu vou sustentar você. A igreja me sustentou lá, irmão, 14 dias. Aí eles me deram uma oferta, pagaram minha passagem, 6 mil a passagem, só a passagem aérea, do Pará para cá. 6 mil você vai para Portugal, né? Engraçado, né? Aqui no Brasil você viaja para o Nordeste de avião, é 6 mil reais, sendo que você paga 6 mil para ir para Portugal. Entendeu? Compensa ir mais para Portugal para passear, né? Mas eu fui para trabalho, entendeu? Então é para isso a organização da igreja. Então, em último aqui, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e dos outros líderes que haviam entre os pentecostais, da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária das igrejas no país, e dessa forma trazer soluções para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1930. Por que foi criada essa Convenção Geral? O que é tratado nessa Convenção Geral todo ano? É tratado muitos assuntos, por exemplo, irmãos, sobre heresias, pastores que se desviam da sua função pastoral. Como é que a igreja lida com isso? É feita a convenção, como é que é feita a exclusão, como é que é feita, por exemplo, não estão excluindo mais, né? Eles não estão excluindo, né? Não é praxe agora das igrejas excluir, irmão. A igreja não exclui ninguém, mas eles tratam o pecado das pessoas. De que forma estão tratando as pessoas? Então essa convenção vai tratar sobre isso. Vai tratar sobre essas questões. Quando se levanta uma heresia, por exemplo, essa heresia do unicismo, que já é uma heresia velha. Como é que a igreja ela tem que se comportar diante disso? Eu estive pregando numa assembleia que não é nossa assembleia, do Belém, mas é uma assembleia ligada a geral. No púlpito, eu falei assim para o pastor, eu estou com o violão aí e eu queria cantar os louvores aí, vocês estão cantando o hino do grupo tal? Ele falou assim, não. Por quê? Porque a convenção geral determinou que não. Então eu falei, opa, então maravilha, entendeu? Então é para esse tipo de situação que é criada a convenção, para tratar esses assuntos, amém? Pastor José Carlos, Deus abençoe os irmãos.